Vamos ao texto que eu quero compartilhar. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Está escrito: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Olha que palavra, irmãos, para a gente começar a semana. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu coloquei como tema dessa mensagem, olhe para o alto. Olhe para o alto. Mas esse aqui poderia ser o tema da mensagem. Não se preocupe. Não se preocupe. Com as suas próprias vidas. Jesus está dizendo aqui para as pessoas que o estavam ouvindo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Amanhã é segunda, né? Não se preocupem com a segunda-feira, nem com a terça, nem com a quarta, a quinta, a sexta. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero refletir aqui um pouquinho nessa palavra. Jesus começa dizendo, não se preocupem. Irmãos, eu e você temos que aprender a confiar no Senhor. Temos que aprender a descansar em Deus. A depositar toda a nossa esperança e toda a nossa confiança em Deus. Reconhecendo que Deus é um Pai que cuida de nós, que se importa conosco. Deus está atento à nossa vida, a cada detalhe da nossa vida. Ah, pastor, mas o texto aqui só falou de comida, bebida e roupa. É porque eram as necessidades das pessoas naquela época. Naquela época, as pessoas não tinham celular, não tinham televisão, não tinham o conforto que nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje na internet. A cultura era diferente, não tinha o boleto do cartão que ia chegar, não tinha essas coisas. Muitas coisas que as pessoas nessa época de Jesus tinham, eram comuns às que nós temos hoje, mas muitas coisas que nós temos hoje, eles não tinham acesso. Por isso, Jesus deu essa palavra.
a principal preocupação deles, quando começava o dia, era: o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Era isso. Mas hoje, quando começa o nosso dia, nós temos outras preocupações, nós temos uma vida cotidiana que em muitas coisas difere da vida dessas pessoas, dessa época aqui. Nós temos outra realidade, mas Deus conhece a nossa realidade hoje. Deus sabe que você precisa comer, que você precisa vestir, que você precisa beber. Mas Deus também sabe que você precisa pagar suas contas, pagar o seu aluguel. Deus sabe que você precisa pegar o ônibus de manhã, acordar cedo. Deus sabe que você precisa deixar o seu filho, a sua filha na escola. Deus sabe que você tem um exame para fazer essa semana lá no médico e que isso tem deixado você preocupado, preocupada. Mas não se preocupe com a sua própria vida. Quando Jesus fala isso, não se preocupem com suas próprias vidas. Essa é uma palavra atemporal. Essa é uma palavra que serve para aquela época, 2000 anos atrás, mas também serve para os dias de hoje. Para você que está aí vivendo um cotidiano cercado pela realidade que nós temos hoje. Hoje nós temos várias preocupações diferentes daquelas pessoas. Mas Jesus está dizendo aqui, a essência dessa palavra, o que nós podemos extrair desses ensinamentos, eu falei que Jesus ensinou tantas coisas, o que nós podemos extrair desse ensinamento, o princípio que nós tiramos aqui é que nós servimos a um Deus que cuida de nós. Deus cuida de nossa vida. Deus cuida da nossa família. Deus conhece cada parte da nossa vida. Aquilo que é importante para nós também é importante para Deus. Às vezes, irmãos, a gente tem assim alguns desejos que não poderiam ser enquadrados como necessidades, mas que já se tornaram parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Deus, ele está atento até a essas coisas. Às vezes Deus nos surpreende com alguma coisa que nós não estávamos esperando. Tudo isso é um sinal do cuidado de Deus, é um sinal do amor de Deus sobre nós. E eu achei interessante o versículo 26. Jesus diz assim: observem as aves do céu. Presta atenção, no versículo 25, Jesus começa falando sobre ansiedade. Ah, sim, eu vou voltar aqui. Eu falei que ia falar um pouquinho sobre ansiedade. Existe uma pesquisa que diz que 50% das pessoas que passam pelos hospitais em busca de ajuda para alguma coisa, a pessoa sentiu alguma coisa e foi no hospital. 50% dessas pessoas sofrem com ansiedade. Além da enfermidade que ela foi tentar descobrir, sarar lá no hospital, ela também tem ansiedade. Então todos nós temos ansiedade em algum nível. A maioria das pessoas tem uma ansiedade que é controlada. Mas uma grande parcela da população sofre com uma ansiedade que é patológica, que é considerada uma doença. Para essas pessoas que são ansiosas, eu recomendo que você procure um especialista, um médico, um neurologista, um psicólogo, um terapeuta. Porque essa ansiedade aí, que é a resposta do seu corpo
a toda essa pressão que você sente pelo sistema do mundo, pelas coisas, pelos problemas que você precisa resolver, muitas vezes o seu corpo responde a isso com a ansiedade. Esse tipo de ansiedade precisa ser tratado. E não é pecado, não é demônio. A gente fala isso sempre aqui no nosso canal. Porque muitas vezes na igreja a gente quer espiritualizar tudo. Ah, porque você está com ansiedade porque você está orando pouco. Você está lendo Bíblia pouco. Não, muitas vezes não é isso. Pode sim ser uma falta de um aprofundamento nas coisas espirituais, mas em muitas situações a ansiedade é um estado patológico. Então, se você tem estado ansioso, ansiosa, além do normal, depois você procura aí os sintomas da doença chamada ansiedade. A pessoa começa a transpirar, em alguns casos ela sente assim, um aperto no peito muito grande, ela tem crises de ansiedade. Esse tipo de ansiedade precisa ser tratada pela medicina, pelos especialistas. Mas se você está preocupado de uma forma excessiva com o que está por acontecer nos próximos dias, nos próximos anos, eu recomendo que você dê ouvidos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos traz esperança. E eu achei interessante que Jesus disse, deixa eu voltar no texto aqui, no versículo 26, Jesus diz assim: observem as aves do céu. Você está ansioso? Olhe para os pássaros. Olhe para as aves do céu. Ele continua falando, mas eu parei um pouquinho aqui e eu pesquisei sobre isso, sobre olhar para as aves do céu. E eu vi que uma pesquisa numa universidade da Inglaterra revela que pessoas que observam aves são menos propensas à depressão, à ansiedade e ao estresse. Essa é uma notícia de 2017. Só que Jesus falava disso há 2000 anos atrás. O que a ciência, a medicina, estão descobrindo agora a respeito de ansiedade, Jesus já falava há 2000 anos atrás. Olhe para as aves do céu, é o que ele estava dizendo. Mas como assim, pastor? Olhar para passarinho vai tirar a minha ansiedade? Talvez Jesus estivesse falando aqui sobre observarmos a vida, observar os pássaros, a natureza, o nascer do sol, as nuvens, o vento, e pensar que existe um Deus que está no controle de tudo isso. E Deus fala assim, ó, Jesus, ele diz: os passarinhos não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Você não vê o passarinho acordando, preocupado com o trabalho. O Pai Celestial as alimenta. Ele alimenta as aves. E vocês, para Deus, têm muito mais valor do que os pássaros. No versículo 27, Jesus diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? A gente passa a vida preocupado com tantas coisas e depois a gente parte dessa vida. No tempo de Deus, no tempo estabelecido por Deus, nós vamos partir dessa vida e tudo vai ficar para trás. Então eu sei que é difícil a gente não se preocupar. E queira ou não, todos nós, quando chega no domingo à noite, nós já colocamos algumas metas,
durante a semana, nós já estabelecemos alguns alvos. Quem tem agenda e usa agenda já sabe que terá alguns compromissos, algumas situações para resolver. Mas mesmo quem não usa agenda já começa a colocar na sua mente e organizar a sua semana, os seus horários, o que ele tem que fazer. E nós somos tomados por uma preocupação, ou seja, nós nos preocupamos com as coisas que vão acontecer. Não é errado você se planejar, você se organizar, você tentar ser proativo em algumas situações. O que não pode acontecer é que essas coisas tirem o seu sono, tirem a sua paz.